Os resultados do segundo trimestre de 2021 da BB Seguridade foram divulgados. E só lembrando, o código de bolsa de valores dela é BBSE3. E nesse vídeo, faremos uma avaliação breve do que foi relatado pela empresa, avaliar seus indicadores fundamentalistas e, é claro, suas perspectivas futuras e dividendos. Tudo para você ficar bem informado e aproveitar as oportunidades do mercado. Vem comigo! Olá, investidores! Aqui é o Alex e você está no Ativo Virtual. Se for novo por aqui, falamos sobre negócios, economia e empreendedorismo. Mas, por favor, considere virar membro do canal e deixar sua avaliação com gostei ou não. Isso vai me ajudar a trazer conteúdos cada vez melhores. E se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, isso pode ajudar outras pessoas. Vamos lá! Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Ativo Virtual. E antes de começarmos a falar especificamente sobre os resultados do segundo trimestre de 2021 da BB Seguridade, vou falar brevemente para vocês sobre a empresa e, na sequência, a divulgação de dividendos da empresa para que ninguém perca as oportunidades do mercado, caso seja do interesse de vocês. Mas vale lembrar, esse vídeo não é uma indicação de compra nem de venda de BBSE3. Então, passando brevemente para aqueles que de repente não conhecem, BB Seguridade, ela foi constituída em 2012, sua especialidade é operar no segmento de seguros. A holding é pertencente ao Banco do Brasil. A holding divide suas operações em dois principais segmentos. Um que é o negócio de risco e acumulação, coligadas constituídas sob a forma de joint ventures, ou sociedades com parceiros privados e que operam em produtos de seguros, previdência aberta, capitalização e planos de assistência odontológica. E ainda, negócio de distribuição, que é a subsidiária integral que comercializa seguros, previdência aberta, títulos de capitalização e planos privados de assistência odontológica, além da coligada que atua na distribuição de produtos de seguridade por meio de canais digitais. Na avaliação de governança, o nome da empresa é BB Seguridade Participações S.A., com código de bolsa de valores BBSE3, subsetor Previdência e Seguros, segmento de listagem é Seguradoras, e ela possui um tag along de 100%. O free float de 33,5% garante total liquidez que o investidor pode desejar neste ativo. O principal acionista é o Banco do Brasil, S.A., como havia comentado agora há pouco, e para aqueles que têm interesse em saber mais sobre a empresa, pode acessar a relação com o investidor através de bbseguridaderi.com.br. E no anúncio de dividendos, BB Seguridade está fazendo a distribuição de proventos no valor de mais de 1 bilhão e 40 milhões de reais. A forma desses proventos vai ser em dividendos, o valor por ação dos dividendos vai ser de pouco mais de 52 centavos, e eles serão pagos já no dia 23 de 8 de 2021, sendo que, para aqueles que desejarem ter o direito a receber esse dividendo, precisam ter posições até o dia 11 de 8 de 2021. E recapitulando sobre a empresa, nos últimos 12 meses, a empresa já gerou 6,42% em forma de dividendos, com uma desvalorização de 21,89%, isso por conta dos seus resultados que vem se arrastando desde o ano passado. E em breve eu vou fazer um outro vídeo falando sobre os resultados da empresa, já considerando o segundo trimestre de 2021. O valor total de mercado dela é de 42,1 bilhões de reais. E com esse dividendo de 52 centavos por ação, vai garantir a BB Seguridade 2,48%, isso na cotação de R$ 21, e eu peço atenção para vocês para a data deste vídeo. Então, recapitulando os pontos apresentados até aqui, a data com, ou seja, até a data do dia 11 de 8 de 2021, aqueles que possuírem posição em BBSE3 terão o direito de receber estes dividendos. No dia 12, ela será considerada ex-dividendos. A data do pagamento já vai ser dia 23 de 8, ou seja, bem próxima, e isso apoia aqueles que são investidores de longo prazo e formadores de carteiras de dividendo, justamente porque tem a possibilidade de reinvestir os dividendos e fazer bom proveito dos juros compostos. O valor do pagamento será de pouco mais de 52 centavos. E vale lembrar que BB Seguridade já pagou pouco mais de 47 centavos neste ano, isso considerando fevereiro, o que representa 2,27% de rendimento em dividendos para os acionistas de BB Seguridade. E, após somar esses dividendos de mais 52 centavos, o total vai ser de quase R$ 1, representando 4,74% neste ano. E agora entrando especificamente no que foi relatado pela empresa, falando primeiro do lucro líquido, que é o que realmente traz mais atenção para os investidores de longo prazo e formadores de carteira de dividendo,
é que realmente o lucro líquido foi impactado pela volatilidade da inflação, isso por conta do IGPM em descompasso com o IPCA. Esse descompasso está muito grande em relação ao IGPM do que vem sendo apurado mês a mês e, felizmente, houve uma desaceleração de junho para julho, o que faz a gente imaginar que, se isto continuar, ou seja, houver mais desaceleração do IGPM, haverá mais o compasso entre o IGPM e o IPCA, fazendo com que a receita de BB Seguridade entre mais em compasso. Isso porque os ativos seguem o IPCA e os passivos de BB Seguridade seguem IPCA e IGPM. Então, com a alta forte do IGPM, acaba afetando diretamente os lucros de BB Seguridade diretamente. E como vocês podem ver, no segundo trimestre de 2020, houve um lucro líquido de 982 milhões de reais e no segundo trimestre de 2021, houve uma queda substancial para 754 milhões de reais. Nós estamos falando aí de uma diferença de 228 milhões de reais, quando comparado ao mesmo trimestre de 2020, o que corresponde a pouco mais de 23%, e isso é uma diferença muito grande que o mercado tem sentido. E, de fato, sair de quase 1 bilhão de reais para 750 milhões de reais gera preocupações em relação, sobretudo, aos dividendos, como falamos no vídeo desta semana sobre o anúncio de dividendos. Agora, eu chamo a atenção para vocês para essa linha vermelho claro do lucro líquido ajustado, excluindo o impacto da defasagem de um mês do IGPM. Então, se a gente desconsiderar a defasagem do IGPM em relação ao IPCA, o lucro líquido seria de 968 milhões de reais para 2020, no segundo trimestre, e em 2021, também no segundo trimestre, de 896 milhões de reais. Tudo bem que isso aqui é um mecanismo que a empresa está utilizando para poder mostrar para o mercado que ela não perdeu tanta lucratividade quanto ela está demonstrando no seu relatório financeiro. Mas de nada adianta ter essa informação aqui, porque ela é apenas uma projeção do que seria o ideal para ela se não houvesse esse IGPM e IPCA com descompasso e com valores tão altos. Então, a verdade é que o mercado não está preocupado com desculpas, mas sim com resultados. E o resultado é esse de menos 228 milhões de reais. Mas cabe lembrar que nos 6 primeiros meses de 2020, ela lucrou 1,8 bilhões e nos 6 primeiros meses de 2021, 1,7 bilhões. Então, não é uma diferença tão grande como quando comparado trimestre com trimestre, e nem mesmo que a empresa está em prejuízo, como foi especulado no mercado pouco antes de sair os resultados do segundo trimestre de 2021. Além disso, a empresa se empenha muito com o crescimento das principais linhas de negócio, e ela conseguiu mais 24% para seguro de vida, mais 32% para o segmento rural, que é o principal segmento onde dá mais lucro para a empresa, 64% a mais de previdência e 15% a mais de corretagem. E não só isso, porque sempre que a gente fala de prêmios, isso significa também que a empresa tem potencial para se beneficiar com a BB Corretora, que endereça, então, os prêmios de seguro de vida e seguro rural para a BB Seguros, que é a própria seguradora. Bem, aí falando então do resultado operacional da empresa versus resultado financeiro, e aqui é importante a gente explicar o que é cada coisa, porque geralmente o investidor comum não entende essa diferença, mas o resultado operacional ele está atrelado aos prêmios de seguro e o resultado financeiro ele está atrelado ao float, ou seja, quando os prêmios de seguros não são pagos, ele fica disponível numa conta em que a empresa utiliza essa conta para poder gerar mais capital. Então ela investe esse dinheiro, já fazendo sua análise de risco, de quanto ela precisa se dispor desse capital que está em caixa, mas, no geral, ela faz investimentos, sobretudo em renda fixa. E isso faz com que o resultado operacional da empresa aumente. Agora, como houveram muitos sinistros, o resultado foi de menos 13,5%, o que impactou muitíssimo no lucro líquido da empresa. Porque, como vocês podem ver, se observado apenas os 6 primeiros meses de 2020 com 2021, olhando para o resultado operacional, houve até um crescimento de lucro de mais 4%. O problema realmente esteve por conta dos sinistros que foram aplicados e então acabou afetando o resultado financeiro. Já a Brasilseg apresentou uma queda de 100,1 milhões de reais, que foi um resultado atribuído principalmente ao agravamento da crise sanitária. E isso eu me refiro ao pico de mortes devido ao Covid, já considerando desde o início da pandemia, sendo que atingiu o segundo trimestre de 2021 também, elevando assim a sinistralidade em 19,7 pontos percentuais. E aí chama o principal ponto de atenção aqui para vocês, que no segundo trimestre de 2020, a sinistralidade estava 31,4, cresceu para 37,8 no primeiro trimestre de 2021
e estrondosos 51,1% no segundo trimestre de 2021. Então, uma sinistralidade muito alta, de 51,1%, acarretou grande comprometimento para a geração de caixa da Brasilseg. Já falando sobre a Brasilprev, apresentou uma queda de R$ 171 milhões no lucro líquido, que foi uma redução decorrente do resultado financeiro negativo, motivado pelo diferencial de índices de inflação, como mencionei, IPCA e IGPM, que atualizaram a maior parte dos ativos e passivos nos planos de benefícios definidos. E aqui, é claro, a empresa destaca que ela trouxe mais 30% nessa outra linha de negócio da empresa, que é a de previdências, e também aumentou as reservas. Porém, não é novidade para ninguém, pelo menos não deveria ser, e já foi falado aqui no canal, inclusive, sobre os resultados financeiros atrelados à Brasilprev, que vem sendo uma âncora para a BB Seguridade, devido aos seus resultados ruins. Então, desde a avaliação que fizemos aqui do primeiro trimestre de 2021, ela já apresentava um resultado financeiro negativo e, no segundo trimestre de 2021, com menos 368 milhões de reais. E não para menos, acabou desabando o lucro líquido da Brasilprev com menos 31%. E isso acontece por conta da necessidade que a empresa tem de honrar seus compromissos de previdência, que são atualizados com o IGPM. Então, com o IGPM subindo tanto quanto está, a empresa realmente precisa honrar seus compromissos e utilizar o caixa que tem. Então o resultado acaba sendo realmente negativo. Obviamente, não estou dizendo isso como desculpas para a empresa, porque o que estamos interessados aqui em saber são os resultados dela, e esses são os resultados. Neste caso, negativo para a Brasilprev. A empresa ainda destaca a adição líquida de 143 mil novos clientes, migração de 22,2 bilhões para o fundo multimercado, importantíssimo, 1,5 bilhão de reais de ativos em IGPM adicionados à carteira para elevar o nível de proteção das reservas dos planos adicionais. Então, ela está fazendo a parte dela para poder melhorar ao longo do tempo. Porém, ela vai sofrer enquanto esse IGPM estiver muito alto e continuar tendo os problemas de sinistros com o Covid. E agora falando sobre a BB Corretora, e essa aqui é a menina dos olhos da BB Seguridade, porque ela tem apresentado um forte crescimento em relação ao mesmo período de 2020, com mais 67,9 milhões de reais. E quando falamos do lucro líquido ajustado, houve um crescimento de 506 milhões para 524 milhões, então estamos falando aí de mais 18 milhões de reais, um crescimento de receita de mais 10%, quando comparado semestre contra semestre de 2020 e 2021, e percebemos também que trimestre após semestre a BB Corretora vem aumentando seus resultados, e isso principalmente, como havia comentado no início do vídeo, por conta do aumento de prêmios que acaba beneficiando a BB Corretora. E aqui está a prova disto. E só de seguros, ela tem quase 76% na composição da receita no primeiro semestre de 2021. E apenas antes que a gente continue, eu gostaria de pedir a inscrição de vocês no canal e, se possível, o compartilhamento do vídeo para tornar o canal mais relevante dentro do YouTube e, com isso, fazer com que essa análise chegue para mais pessoas. Então, vocês conseguem ajudar a pessoa que vai receber a análise e também apoiar o canal para que eu sempre possa trazer estes vídeos para vocês. Então, eu deixo o meu muito obrigado. Eu aproveito para trazer para vocês a modernização tecnológica e transformação digital que a empresa tem feito. Isso porque ela tem uma arquitetura de TI com 55 milhões investidos para acelerar o desenvolvimento de soluções e do ecossistema, tendo como foco os novos canais, uma inteligência analítica gerando resultados com investimento de 92 milhões, e felizmente que ela faz isso porque ela acaba trazendo novas entregas relacionadas à nova experiência em previdência, novo seguro, a parte odontológica e a parte de saúde para as pessoas jurídicas. Isso é importante porque o investimento na tecnologia faz com que ela renove o seu portfólio e seja possível ser mais competitiva no mercado, aumentando assim o seu portfólio. E como vocês podem ver, falando do portfólio, ela conseguiu crescer 31%, excluindo a parte de rural, porque ele é muito forte e acaba distorcendo os números dos novos negócios digitais. Além disso, ele aumenta a diversificação de canais e novos modelos de negócio, sobretudo com o CRM da Brasilprev, que houve 100% de aumento na conversão de campanhas digitais para realocação de fundos de previdência. Também tem o broto.com.br, focado no agronegócio, parcerias digitais e ventures de capital de 15 bilhões de investimento para desenvolvimento de novos negócios. E aí trago para vocês o resumo dos indicadores fundamentalistas da empresa, para que a gente possa comparar o que de verdade foi alterado entre o primeiro trimestre de 2021
para o segundo trimestre de 2021. E assim fica mais fácil que vocês tomem as conclusões de vocês baseado nos números de indicadores que são muito utilizados para análise fundamentalista. Então, em relação ao PL, não houve modificação de 12,3. Já o valor patrimonial em relação ao preço, houve uma queda de 1,5 ponto percentual. O dividendo, ele cresceu, mas ele cresceu em função do preço, porque as cotações de BB Seguridade têm caído desde o primeiro trimestre de 2021. O payout da companhia cresceu, porque o lucro dela diminuiu e ela está entregando uma quantidade de dividendos semelhante ao que ela entregou no primeiro trimestre de 2021. O valor de mercado da companhia caiu 4,8%, saindo de 48,4 bilhões de reais para 46,1 bilhões de reais, confirmando o que eu acabei de explicar para vocês em relação às cotações. Por quê? O valor de mercado ele é baseado no valor das cotações. Então, você multiplica a quantidade de papéis disponíveis da empresa vezes a cotação do momento dela. E assim, você descobre qual o valor de mercado da companhia. O lucro por ação também caiu, porque caiu o lucro da empresa, e aqui neste caso caiu 5,2%. O ROI, que é a rentabilidade sobre o patrimônio líquido, caiu de 55,1% para 54,3%, além da liquidez corrente de 2,2% para 1,4%. Bem, meus amigos, eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito de BB Seguridade. Deixe nos comentários as suas opiniões, porque certamente elas podem ajudar outras pessoas. Bem, meus amigos, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. E caso tenha ajudado, peço que vocês deixem um gostei, se inscrevam no canal, deixem suas perguntas nos comentários e compartilhe esse vídeo para poder ajudar outras pessoas que tentam investir corretamente também. Obrigado pela valiosa atenção de vocês e até breve.